Nosso evangelho de hoje é Lucas 6, de 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Jesus ensina seus discípulos a viverem justamente aquilo que ele mesmo viveu. Que cada um possa cumprir em sua vida tão somente aquilo que Jesus cumpriu na sua. Todos devem ser diante de Deus e dos homens apenas e tão somente o que foi Jesus. Na verdade, Jesus é o modelo de homem perfeito, pois trata-se do homem novo, querido pelo Pai. Ele é a misericórdia do Pai agindo na história. É a mais elevada expressão do amor, o dom de Deus para a salvação do mundo. É assim que Lucas quer mostrar Jesus, não usando os termos como justiça e perfeição próprios de Mateus 5,48, mas servindo-se de termos que exprimem diretamente a bondade de Deus para com a humanidade. O desafio para os discípulos é justamente este, de ser semelhantes ao Mestre em realidades divinas. A verdade é que todos são chamados a essas realidades. A humanidade existe para Deus, para a eterna comunhão, para a divinização. Isso não é um sonho, uma ideia, mas uma realidade, projeto do Pai, que o realizará através do seu Filho no Espírito Santo. Quando os discípulos fizeram opção por Jesus, o Filho de Deus, então colocaram-se à disposição dessa divinização que exige a renúncia de si mesmo para abraçar as coisas que são do alto, como a misericórdia própria de Deus e o amor incondicional. Para ser discípulo ou discípula, a pessoa precisa configurar-se mais e mais ao Mestre, a Jesus, o Filho amado, deixar-se plasmar a imagem de Deus. Pela ordem do texto de hoje, Jesus, falando aos que o escutam, isto é, aos seus discípulos, pede apenas o seguinte: que eles amem seus inimigos. Não se trata aqui de prazer ou amizade, mas de amor incondicional em favor daqueles que, por motivos pessoais, causam danos terríveis. Façam o bem aos que os odeiam. Bendigam aqueles que os amaldiçoam. Lembrar que bendizer é o mesmo que dar a vida.
Sendo assim, os discípulos devem dar suas vidas pelos que optam pela morte. Rezem pelos que os caluniam, ofereçam a outra face quando esbofeteados. Quer dizer, façam o bem quando receberem o mal. Ofereçam a túnica aos que roubaram o manto, ou seja, atinjam o máximo que puderem na bondade, pois dessa forma colocam um freio na sequência do mal. Possam doar a quem lhes pedir, não peçam devolução do que lhes foi tirado. Tenham um coração voltado para aquele que vive na miséria e saibam que serão medidos com a mesma medida utilizada para medir os outros. Ou seja, o que Jesus ordena na relação com o outro diz respeito a uma forma de 10 verbos que manifestam semelhança com Deus. Primeiro, amar os inimigos. Segundo, bendizer os que amaldiçoam. Terceiro, rezar pelos que caluniam. 4, fazer o bem. 5, emprestar sem esperar nada em troca. 6, ser misericordioso. 7, não julgar. 8, não condenar. 9, perdoar. E 10, dar do que é próprio e, como fez Jesus, dar-se para o bem de quem necessita. Jesus exige que seus discípulos não tenham nem desenvolvam nenhuma forma de mal dentro deles, nem nas suas ações. Para ser discípulo é necessário o máximo possível de perfeição a que um ser humano possa chegar. Agindo dessa forma, elimina-se a continuidade do mal e constrói-se uma nova realidade segundo a vontade de Deus. Por isso, a exigência de os seus discípulos amarem seus inimigos, fazer o bem, prestarem sem esperar nada em troca. O que se ganha com isso? Qual será a recompensa? Jesus afirma categoricamente: sereis filhos do Altíssimo. Tornar-se filho de Deus significa participar de sua vida, ser divinizado, entrar na comunhão eterna e ser transparência do próprio Deus. Agindo dessa forma, superarão o homem natural e tornar-se-ão o homem espiritual querido por Deus. Como filhos, por causa do Filho Jesus Cristo, os discípulos devem ser verdadeiros dons para os irmãos e para a humanidade. Mas como? De que forma? Lucas, nos versículos de 36 a 38, dá a seguinte resposta: ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. Não julgar ninguém, para não ser julgado. Não condenar, para não ser condenado. Perdoar, para ser perdoado. E dar, para receber. Em outras palavras, Jesus deseja que em seus discípulos haja somente bondade para com todos e que sejam para todos a expressão visível do amor de Deus. Repito, que haja somente neles bondade e que sejam expressão da visibilidade do amor de Deus. Essa é a medida dos discípulos e que seja também a nossa. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.